Tribo Primitiva capítulo 166. Com pressa os trovões da primavera rugiram e o dia chuvoso realmente chegou, apenas 2 meses depois que Mufeng cruzou o mundo. Todos os membros do clã Jiang se mudaram para os Tulou e todas as suas coisas foram coletadas. A caverna original estava vazando e tudo dentro foi removido. Se não vazasse, o dragão terrestre blindado e 4 cavalos foram levados com feno suficiente. Os escravos foram colocados na área intermediária entre a segunda e a primeira muralha de proteção. Mufeng escolheu um lugar para eles, deixou que construíssem seu próprio barraco e depois saiu para trabalhar depois de observar o espaço sem chuva. Quanto a alguns tipos de gado, eles também são solicitados examiná-los todos os dias sob o capô e em peles de animais para evitar que o gado escape devido ao colapso do celeiro em dias de chuva. A água começou a fluir pela montanha e começou a convergir ao lado da montanha. Seguindo o vento da madeira, a vala cavada antes de fluir para o sopé da montanha, e depois flui ao longo do sopé da montanha até as proximidades de um muro de proteção, e depois passa por uma camada protetora. A parede flui para o fosso. A água no fosso também subiu lentamente da altura dos joelhos no início, para uma profundidade de mais de 1 metro. Os portões do clã Jiang começaram a ser fechados para o mundo exterior durante todo o dia, e muito poucas pessoas desenterraram edifícios. Se esta temporada fosse em anos anteriores, apenas uma pessoa não haveria. A pérgola construída por Mufeng Liu no pátio da Torre da Lua também foi construída. A pérgola bloqueia a água da chuva e flui no sulco na borda do pátio. Ele flui para fora do edifício de terra ao longo da via fluvial reservada e flui para a piscina em frente ao edifício de terra. A água na piscina também aumentou dia a dia, e a água extra transbordou da piscina e desceu a vala para o fosso. Todos os membros do clã Jiang sentem que o tempo chuvoso deste ano é extremamente quente e prático, e não há necessidade de se esconder na caverna tremendo como nos anos anteriores. Por um lado, é por causa da chuva e congelamento contínuos, por outro lado, está com fome de comida. Agora, sob a liderança do chefe Mufeng, eles moram em Tulou, não se preocupam com comida e roupas, e não há necessidade de se preocupar com o vento e a chuva lá fora. No momento em que se considera folga agrícola, todos os tribais estão na terra construindo, e são pacíficos. Mas Mufeng não relaxou. Ele chamou Liu, Mingguang, Ansu e outros em seu quarto e perguntou sobre a situação da tribo. Depois de ouvir várias pessoas falando sobre a situação no clã, Mufeng assentiu e disse: está chovendo agora. Não somos apenas nós. Outras tribos devem ser fechadas. Não sabemos o que estão fazendo, mas podemos aproveitar. Aproveite este tempo para melhorar a força da tribo. Como melhorar, chefe guerreiro? Todos nós ouvimos você. Liu assumiu a liderança ao expressar sua posição. Mingguang e Anshu também expressaram suas atitudes um após o outro. O que você diz que quer fazer, nós faremos. Ok. Mufeng assentiu. Primeiro de tudo, as crianças da tribo com mais de 12 anos estão reunidas aqui todos os dias, sob a pérgola do pátio. A equipe de caça vai ensiná-los a treinar e fazer seus corpos mudarem. Fique mais forte. Então, a equipe de caça também vai para a Torre da Lua todas as tardes para treinar, assim como as crianças. A cada 5 dias eles competem com as próprias mãos. Os 3 vencedores mais fortes serão empoderados. Iniciação. Liu, Mingguang e Ansu ficaram excitados por um instante. Desde que Mufeng deu Ansu pela última vez, Liu e Mingguang também recebeu iniciações uma após a outra. Após a iniciação, os dois sentiram claramente que sua força física, força e velocidade eram muito mais fortes do que antes. Desde então, eles esperam que Mufeng também possa capacitar as pessoas da tribo. Uma vez que a pessoa vitoriosa tenha sucesso no empoderamento, a força e a velocidade serão mais fortes do que antes, e se forem melhores do que vencerão, o que devo fazer? Liu perguntou. Isso é fácil. Mufeng riu. Aqueles que já foram empoderados não são contados como o número de pessoas que farão a próxima iniciação. Você também tem comida e peles preparadas, e a pessoa que vencer primeiro receberá mais comida e peles extras. Não precisar de nada, posso fazer um arco e flecha para ele. Ok. Os 3 ficaram excitados novamente. Todos eles sabem que os arcos e flechas feitos pelo próprio Mufeng são muito diferentes daqueles feitos por outros. Os mesmos 2 arcos, mesmo que sejam feitos por Mingguang e Liu, só podem voar a mais de 50 metros de distância,
mas se forem feitos por Mufeng, podem voar até 80 metros, ou até 100. Assim como a árvore fria e o amarelo cantou na equipe de caça que também usa 3 arcos, suas habilidades de tiro com arcos são quase completamente diferentes. Ansu pode atirar um arco especialmente feito por Mufeng a mais de 150 metros, mas Wang Sang só pode atirar metade da distância. Então, além do empoderamento, as armas feitas pelo próprio Mufeng se tornaram algo que toda a tribo está competindo. Liu Wu ficou animado. Eu vou notificá-lo imediatamente, para que os filhotes pequenos e grandes do clã se preparem. Sim. Mufeng assentiu. Vá. Liu saiu. Mufeng olhou para Mingguang e Ansu novamente. Vocês dois se preparem. Vamos tirar 30 pessoas em breve. Fora. Os dois eram estranhos. Sim. Mufeng assentiu. Vá caçar. Os dois ficaram surpresos. Está chovendo agora. Como podemos caçar? Se formos pegos pela chuva, os membros do clã ficarão doentes. E não sabemos onde está presa. Não se preocupe em ser pego na chuva. Mufeng sorriu. Eu vou fazer isso imediatamente. Você pode tentar o efeito mais tarde. Quanto à presa, você não pensou sobre para onde foram os animais na pastagem onde a selva tribal foi? Animais na pastagem? Mingguang franziu a testa e pensou cuidadosamente. E finalmente balançou a cabeça. Nós não saímos em um dia chuvoso antes. Eu não sei para onde todos eles foram. Mufeng balançou a cabeça e suspirou. Esta pergunta parecia ser em vão. Mas ele não desistiu do cérebro dessas duas pessoas e disse, então eu te pergunto, o que você vai fazer se chover? Escondido da chuva. Mingguang abriu a boca e gozou. Então o quê? Mufeng perguntou com um sorriso. Então? Então o quê? Mingguang perguntou de volta. Mufeng ficou completamente sem palavras e se virou para olhar para Anshu. Anshu franziu a testa e pensou, e só depois de um tempo disse, queremos nos esconder da chuva, e os animais também precisam se esconder da chuva. Houve uma surpresa no coração de Mufeng, e ele elogiou secretamente, ainda existe um cérebro que funciona. Inesperadamente, a próxima frase de Anshu quase o fez vomitar um bocado de sangue velho. Mas chefe, o que isso tem a ver com nossa caça? Vou. Mufeng estava prestes a entrar em colapso. Eu sei que os animais precisam se abrigar da chuva, mas eu ainda não entendo como caçar. Ele desistiu da luta e disse diretamente, já que os animais querem se abrigar da chuva, podemos caçar desde que saibamos onde eles estão se abrigando da chuva. Só então Anshu reagiu, assentiu e disse sim. Mas ele imediatamente fez outra pergunta. Chefe guerreiro, já temos comida suficiente, por que devemos caçar na chuva? Mufeng ficou sem palavras, e ele odiava ferro e disse, já chega. E se os dias chuvosos deste ano forem mais longos do que o normal? Além disso, pegue-os de volta e guarde-os na tribo para emergências. Quem é? Você acha que há muita comida? Anshu de repente entendeu, e assentiu apressadamente, eu entendo. Sim. Mufeng acenou com a mão. Vocês vão se preparar também. Vou dar uma olhada nas roupas à prova de chuva e partir. Sim. Os dois foram embora. Sim, Mufeng assentiu, pensando em seu coração. Disse que os pássaros estúpidos voam primeiro, e a diligência pode compensar a falta de jeito. É a estação chuvosa, e as tribos nesta área não devem poder sair. Se minha família Jiang puder fazer bom uso desse período de tempo, poderei me ocupar. Abra-os bastante. Tribo Primitiva capítulo 167 Pontos de conquista inesperados. Mufeng quer sair em um dia chuvoso, não apenas querendo complementar a comida. Ele deu uma olhada mais de perto na última caçada. As selvas do clã Jiang pertenciam ao cruzamento de montanhas e pastagens. De um modo geral, essas áreas são ricas em espécies, como animais selvagens nas montanhas e florestas e grandes herbívoros nas pastagens. É só que, além de avistar uma matilha de lobos e uma piton gigante, ele parece nunca ter encontrado outras feras até agora. A Lenovo ainda estava disposta a assombrar Baizhuan depois que ele pegou tantos cervos com chifres da última vez, então ele naturalmente se tornou ativo. Primeiro, em comparação com outros lugares, a área de Baizhuan ainda é muito mais segura. O segundo é o rio perto de Dongsan no lado de Baizhuan, isso é Mufeng inferido da estrada. A terceira é que haverá mais feras ferozes nas pastagens mais ao sul de Baizhuan e mais a oeste da selva. Caso contrário,
Eles não teriam sido pegos tantos e ainda estariam dispostos a aparecer em Baixo-Yuan. Claro, isso também está relacionado ao fato de Baixo-Yuan estar perto da selva e ter uma vegetação exuberante. A julgar pelos hábitos dos animais que Mu Feng conhecia em sua vida anterior, após um dia chuvoso, esse grupo de animais que vivem de água e grama pode migrar para o leste e o sul. Antes disso, eles procurarão abrigo nas proximidades. Um homem grande como um rinoceronte com chifres pode não procurar deliberadamente abrigo da chuva, mas cervos com chifres e dedos do pé são diferentes de cavalos. No mínimo, eles devem encontrar uma árvore que possa se proteger da chuva ou à beira de um arbusto próximo. Além disso, a capacidade de atividade dos animais em dias chuvosos é muito menor do que em dias ensolarados, e alguns animais não estão dispostos a correr em dias chuvosos. Mu Feng quer levar sua tribo para passear em um dia chuvoso, então ele quer tentar a sorte para ver se consegue encontrar os animais que habitam a orla da selva. Como você quer sair em um dia chuvoso, você deve estar preparado para um dia chuvoso. Não é melhor do que na vida anterior. Não há problema em usar uma capa de chuva ou um guarda-chuva quando chove. Mesmo se você se molhar da chuva, existem medicamentos correspondentes para resfriados, gripes e febre. Felizmente, ele tem técnicas derivadas de Luodao, bem como fitoterapia. Existem realmente algumas doenças menores, e não há problema em usar os tipos de ervas plantadas na tribo para curar as doenças menores. Se não funcionar, ele usa a técnica da derivada Luodao, que nada mais é do que um consumo de energia. Para ele, apenas descanse mais. Mas é melhor não ficar doente ou não, e ele não quer estar certo ou errado em sua vida. Ele quer fazer sua própria capa de chuva, uma princesa. Ruoli tinha sido feito alguns dias atrás, e agora é apenas uma questão de vida. O capim-leão foi cozido no vapor e seco pelos dentes brancos, e depois de tanto tempo, as roupas do leão já estavam secas na sombra. Ele pediu a Baifeng para levar todos os lagartos para a torre lunar. Ele encontrou um espaço aberto e levou um grupo de pessoas para começar a tecer lagartos. A tecelagem da coxa é principalmente na forma do decote. Depois que a forma do decote estiver definida, o forro interno embaixo está pronto para tecer. O vento de madeira usa 2 fios de tendões de animais para serem entrelaçados e empilhados, e um punhado de capim-leão é dobrado no meio e diretamente tecido em uma rede por baixo. Como o capim-leão é cozido no vapor e naturalmente seco à sombra, embora não possa ser comparado aos tendões dos animais em termos de resistência, é quase igual ao rami. Mesmo um único capim-leão pode ser atado e contínuo. Depois que o decote é moldado, a rede do forro interno por baixo é muito simples, e não há necessidade de enfatizar o vento da madeira. Depois que o forro interno é formado, a pele externa da roupa do leão é feita. Isso requer aparar um punhado de plantas lenhosas e tecê-las no forro interno, que se parece com o cabelo de um orangotango de pelo comprido. No entanto, os membros da tribo que têm o básico de tecer redes não estão familiarizados com esta operação, e eles rapidamente entendem o essencial depois de ver Mu Feng uma vez e fazê-lo. Devo dizer que a reação desses povos primitivos é um pouco mais lenta, mas a capacidade prática realmente não é coberta. Depois de terminar a primeira peça de roupa, Mu Feng fez Baifeng vestir a roupa e ficou na chuva com Ruoli por quase 10 minutos. As pessoas que assistiram sentiram que o tempo era longo o suficiente antes de Baifeng retornar ao edifício de terra. Ela tirou a roupa e tirou os chapéus, apenas para descobrir que, exceto pelos pés um pouco molhados, ela nem tocou no corpo. Sim. Baia que alcorou e exclamou surpreso, não está molhado? Realmente não está molhado de roupas. Os membros da tribo exclamaram, esta é a princesa que não pode chover. Com a concha, não precisamos nos preocupar em ficar doentes com a chuva. Com o fungo, podemos cavar brotos de bambu. Houve uma sensação na multidão, e todos estavam discutindo os benefícios de ter roupas funerárias. Mu Feng também pegou as roupas da princesa e olhou para frente e para trás. Depois de confirmar que não havia problema, ele disse, agora todos vocês podem tricotar as roupas de princesa. De acordo com as roupas de princesa existentes, concentre-se em tricotar 50 roupas de princesa primeiro. Sim. Mu Feng assentiu, e observou e guiou a tribo para tricotar as roupas. Depois de confirmar que estava correto, ele parou de prestar atenção nas roupas.
Ele pensou se poderia encontrar a presa quando saísse desta vez e como pegá-la se a encontrasse. Afinal, a situação em dias de chuva é diferente do habitual. Ele queria perguntar a Mingguang Liu sobre eles, mas descobriu que não era uma questão de nada. Como nunca haviam saído nos dias de chuva antes, eles balançavam a cabeça e não sabiam o que estava acontecendo na selva em dias de chuva. Em desespero, Mu Fen teve que depositar suas esperanças no sistema. Ele lembrou que o sistema poderia fazer julgamentos sobre o ambiente ao redor para determinar os pontos de conquista dados pela tarefa. Em outras palavras, o sistema fornece algumas dicas úteis para o ambiente ao redor. Como resultado, ele ficou surpreso com sua interface de navegação antes de ter tempo de aprender sobre conteúdo útil. A série de tarefas a serem entregues acima estão esperando por ele para entregá-las. Em outras palavras, ele tem muitos pontos de conquista a serem obtidos. Como Mufeng passou do período de iniciante no sistema, Mufeng não será mais solicitado a entregar tarefas, há muito tempo. Se as tarefas foram entregues ou não, Mufeng teve que fazer isso sozinho. No final, eu não sabia e fiquei surpreso à primeira vista. Mufeng apenas olhou para uma série de tarefas a serem entregues no sistema e disse: Sistema, entregue tarefas em uma comunicação cuidadosa. E imediatamente uma série de instruções de tarefas soou: gado e cavalos domésticos, ganhe 300 pontos de conquista. Dome o servo com chifres e ganhe 300 pontos de conquista. Faça um fungo e ganhe 200 pontos de conquista. Faça pães no vapor e ganhe 200 pontos de conquista. Faça sapatos e ganhe 200 pontos de conquista. Faça uma armadura de couro e ganhe 200 pontos de conquista. Fortaleça o corpo humano e obtenha 300 pontos de conquista. O ponto de conquista atual é 3.600 pontos. Vendo o final, Mufeng ficou um pouco surpreso. Melhorar o corpo humano da raça é a iluminação dada a Anshu pela técnica derivada da estrada de madeira. Você também pode obter pontos de conquista. O sistema responde: sim. A força de sua tribo ajuda a força de sua tribo, e é isso que o sistema do grande chefe espera promover. Eu entendo. Mufeng sorriu de orelha a orelha. Então deixe-me dar uma olhada na interface de troca. Eu quero trocar habilidades. Sim. Tribo Primitiva capítulo 168. O sistema cumprimenta você por mim como Mufeng disse Exchange Skills. O sistema imediatamente abriu a interface para a troca de habilidades. Para Mufeng, a capacidade de trocar pontos de conquista por habilidades é uma coisa boa para gastar na lâmina. A menos que seja necessário, outras ferramentas podem ser encontradas rapidamente. Assim como quando ele não comia macarrão com pimenta quando comia churrasco antes. Uma pequena garrafa de macarrão com pimenta custava 50 pontos de conquista. O macarrão de pimenta que ele queria trocar pela refeição da tribo, não tinha alguns milhares de pontos de conquista, e não conseguiu. Além disso, parece haver um limite no número de coisas que não estão disponíveis no sistema. Ou seja, os produtos comuns da vida anterior, calculados de acordo com o preço unitário, são definitivamente os bens de luxo do mundo atual, e são o tipo de edição limitada. A adição repentina de 1.700 pontos de conquista o deixou muito surpreso. Parecia que ele pegou uma peça de roupa que não era usada há muito tempo, mas descobriu uma peça de 100 yuans, o tipo de surpresa que foi completamente despreparada. Para Mufeng, a surpresa não pode ser decepcionada, e essa é a habilidade de troca. Desde sabendo que o que ele trocou do sistema era Zuyozu, o coração de Mufeng tinha mais expectativas para essas habilidades. Ele já havia entendido as habilidades contidas no sistema antes. Naquela época, ele estava muito interessado nas habilidades dos 5 elementos, principalmente porque achava que havia entrado em um mundo onde poderia cultivar deuses. Como resultado, só agora ele percebeu que essas habilidades não podem superar as montanhas e o oceano, e ele não viu todos os tipos de bestas estranhas em sua imaginação, e não há cabelo no céu. Mais tarde, ele percebeu que era Zuyozu que a técnica dos 5 elementos é realmente muito poderosa, mas pode não ser a melhor no painel de troca. Especialmente agora que ele quer sair para caçar e pegar alguns animais vivos, ele sente que o treinamento dos animais é melhor. Sistema, troca por adestramento de animais. Mufeng deu a ordem. Desta vez, ele chegará a uma etapa, pulará a técnica primária de treinamento do animal e trocará diretamente pela avançada. Afinal, ele provou a doçura do treinamento animal elementar.
Técnica avançada de domesticação de animais requer pontos de conquista, 3.000 pontos. Com licença, você tem certeza de trocar 3.000 pontos de conquista por técnica avançada de domesticação de animais? Ok. Mufeng estava confiante. Ding. A troca foi bem sucedida. Muito bom. Mufeng estava secretamente excitado, cheio de expectativas para a domesticação avançada de animais. A domesticação elementar de animais foi capaz de se comunicar com a existência de reis lobos e dragões terrestres blindados. Então, quando a domesticação avançada de animais for lançada, ela não seria domesticada diretamente. Apenas um grupo, ou apenas domesticar o maior chefão, e então eles serão usados por mim. Ele silenciosamente esperou que as informações das técnicas avançadas de treinamento de animais fossem digeridas lentamente em sua mente, e seu sorriso lentamente se solidificou depois de um longo tempo. A técnica avançada de domesticação de animais apenas adiciona um efeito aprimorado com base na técnica intermediária de domesticação de animais? Mufeng pensou que ele havia entendido mal. Isso é uma troca por um falso avançado. Treinamento avançado de animais. Efeito 1. Pode fortalecer o efeito do hospedeiro ao usar a técnica de treinamento do animal e pode se comunicar com o objeto domesticado repetidamente em uma frequência de N vezes. Efeito 2. Crie uma conexão espiritual com a besta e aumente a probabilidade de domesticação. Efeito 3. Uma vez que a fera seja domesticada com sucesso, aumentará a lealdade da fera ao hospedeiro. Efeito 4. Compartilhamento passivo, ganhando a habilidade de um pequeno número de bestas. Efeito 5. Aumente o número de animais domesticados hospedeiros. O efeito passivo é que quando o limite superior do número de domesticação é atingido, o hospedeiro precisa tomar a iniciativa de desdomesticar uma determinada fera. Depois de ler a introdução da técnica avançada de domação de bestas, Mufeng sabia que isso deveria incluir efeitos intermediários, e por um momento seu humor era como o seu ao inferno. Ele estava cheio de alegria pensando que estava prestes a começar o caminho da domação de animais loucos. Desde então, ele liderou um exército de feras para atacar outras tribos e deu a ele um alto nível. Há tantas introduções esta habilidade especial, é um desperdício à primeira vista. Mufeng não pôde deixar de pensar na época em que jogou em sua vida anterior. Existem apenas algumas descrições de habilidades de herói. Eles são extremamente simples, muitas vezes rápidos de aprender, poderosos e básicos no jogo. Não é chamado de Border Overlord ou Wild King, e ainda mais poderoso é chamado de Dade. Aqueles com muitas introduções de habilidades, especialmente aqueles com um monte de palavras sobre a grande jogada, são frequentemente avaliados como um desperdício à primeira vista. Agora Mufeng foi pego em tal constrangimento. Ele estava cheio de alegria pensando que iria se livrar dos dias miseráveis do chefe guerreiro, e ele estava no auge de sua vida, mas ele não esperava fazer tal coisa. Sistema. As habilidades trocadas podem ser reembolsadas. Mufeng se comunicou com o sistema novamente. Desculpe, você ativou esta habilidade e não pode ser reembolsado. Para ser franco, as coisas foram usadas, as marcas registradas foram removidas e não podem ser devolvidas. Porra! Mufeng estava prestes a pular de pé. Você tem um tio no sistema. Sistema, como produto de terceira geração do Great Chef System, eu só me conheço. De acordo com seu algoritmo humano, meu tio é o Chef Time System de segunda geração. Mas não sei se o produto de segunda geração ainda é em uso. Mufeng ficou atordoado, abriu a boca, retirou as palavras de sua boca, balançou a cabeça e disse, então cumprimente seu tio por mim. Sistema, obrigado. Mufeng. Mufeng desligou o sistema e mais uma vez leu a descrição da técnica avançada de treinamento animal. Ele queria chorar sem lágrimas. Especialmente o efeito da quinta coisa de volta, dito para aumentar o número de domesticação, mas também mencionou um limite superior de domesticação. Além disso, se ele quiser domesticar novos animais depois de atingir o limite superior, ele precisa tomar a iniciativa de desdomesticar os animais originais. Então vem a pergunta. Primeiro, a quantidade de domesticação é dividida por tipo ou por quantidade? Em segundo lugar, os animais que haviam sido domesticados foram libertados da domesticação. Mostrarão as características da domesticação ou retornarão imediatamente à natureza. Terceiro, não importa como a quantidade é calculada, qual é a quantidade?
Com essa pergunta em mente, Mufeng se comunicou com o sistema novamente, mas ele não esperava que o sistema respondesse. Como apenas a descrição da habilidade pode ser vista dentro do sistema, em relação à parametrização do limite de quantidade, a resposta do sistema é que este nível de parâmetro é o mesmo que sua existência. Em outras palavras, o sistema é pelo menos igual a esse número. Caso contrário, se pertencer ao sistema, os parâmetros podem ser alterados. Você é o primeiro a ativar o produto de terceira geração do Archive System, então você precisa explorar muitos parâmetros para saber. Depois que o efeito marginal for iniciado, eu vou lembrá-lo. Mufeng ficou completamente sem palavras. Atreva-se a amar essa habilidade agora é o primeiro a ativá-la e, quando acabar, essa habilidade terá um parâmetro oculto. Mufeng disse amargamente, sistema, há uma frase, não sei se deve ser dita inapropriada. Por favor fale. MAPI. Sistema, MAPI é inválido para mim. Mufeng está prestes a entrar em colapso, este sistema quebrado, habilidades quebradas. Tribo Primitiva capítulo 169, Dragão da Terra blindado de barriga negra. Como as habilidades não podem ser reembolsadas, naturalmente não há como recuperar os pontos de conquista de Mufeng. Em desespero, ele teve que escolher concordar com esse fato e, ao mesmo tempo, disse silenciosamente: não fique com raiva, não fique com raiva em seu coração. É descuidado, eu deveria ler a descrição da habilidade antes de resgatá-la. Mufeng estava aborrecido secretamente em seu coração, agora não tem jeito, eu só posso usá-lo. Mufeng pensou por um tempo e sentiu que precisava encontrar animais para experimentar o efeito. Bem, vamos colocar um dragão de terra blindado. Mufeng pensou consigo mesmo. Exceto por ser educado na cena de não trabalhar duro, este produto na verdade não está disposto a falar comigo. Desta vez vou tentar. Pensando nisso, Mufeng vestiu um manto, pegou o Ru, e foi direto para a caverna onde estava o dragão blindado da terra. O dragão da terra foi amarrado na entrada da caverna, com 4 cavalos amarrados dentro. O dragão de terra blindado ainda estava ali roendo forragem. Esta coisa é realmente comestível. Mufeng pensou consigo mesmo. Toda vez que vejo o dragão da terra blindado, ele come ou dorme, completamente como um porco. Se não fosse o dragão da terra blindado ser capaz de guardar a casa e apenas comer grama e brotos de bambu, Mufeng não o criaria na tribo. Quanto a querer que ele leve coisas para a tribo, e ainda mais inimaginável. Depois que Shang Ning veio da última vez, ele também disse a ele que o dragão da terra blindado é muito antigo e muitas vezes leva muito tempo para se adaptar ao novo dono. E Mufeng também foi capaz de usar todos os meios por algum tempo, e ele não conseguiu domesticar o dragão da terra blindado, que é realmente para meu uso. Agora mesmo, depois que o dragão de terra blindado sentiu que Mufeng estava vindo, ele olhou para ele como de costume, e então continuou a roer e beber. Os 4 cavalos notaram pessoas vindo da caverna e ficaram agitados. Dachun começou a cavar o chão com os cascos, o que obviamente foi causado pela excitação. Inesperadamente, o dragão da terra blindado estava muito impaciente e, sem levantar a cabeça, gritou com um mu, e Dachun imediatamente se acalmou. Pode-se ver que o dragão de terra blindado surpreendeu completamente os 4 cavalos. Os olhos de Mufeng se iluminaram. Se ele pode domar completamente o dragão da terra blindado, isso não significa que ele não precisa se preocupar em domar o cavalo e apenas deixar o dragão da terra se sentar. O dragão da terra blindado pareceu perceber a maldade de Mufeng e o ignorou, estalou o nariz e roeu a grama novamente. Obviamente, depois que Mufeng usou a técnica primária de treinamento de animais para obter sua aprovação antes, apenas o fez disposto a ouvir algumas das instruções de Mufeng, mas não teve outros efeitos adicionais. Mas desta vez, Mufeng veio preparado. Ele veio com habilidades avançadas de treinamento de animais. E dessa vez ele não gritou ronco careca ou ronco ronco. Em vez disso, ele se esticou para a frente com uma mão, estreitou os olhos, respirou fundo e murmurou um feitiço em seu coração. Uma ondulação invisível que não podia ser vista, mas parecia balançar em sua mão, como uma ondulação para o dragão da terra blindado. Rugido. O dragão de terra blindado imediatamente sentiu a normalidade ao seu redor e se levantou. Seus pequenos olhos se viraram de novo e esticaram o nariz para sentir o cheiro das mudanças no ar. Na percepção de Mufeng,
A ondulação invisível atingiu a ponta de seu nariz apenas no arco mais externo neste momento. Ululu. Desta vez foi o dragão da terra blindado que tomou a iniciativa de fazer um som de garganta subindo. Mufeng permaneceu no local, sua mão direita esticada levemente levantada, mas ele não se comunicou com ela como da última vez. O dragão de terra blindado imediatamente rolou no local, com 4 cascos para cima, revelando uma barriga relativamente macia. Mufeng estava muito feliz em seu coração. Os animais estavam dispostos a mostrar a barriga para as pessoas, sem dúvida mostrando proximidade e confiança. Este foi um movimento que o dragão blindado da terra nunca havia feito antes. Mufeng não falou, ele foi abençoado no coração e disse diretamente em seu coração ao se comunicar com o sistema: você pode entender o que quero dizer agora. Dragão da terra blindado, está tudo bem, estava tudo bem antes. Mufeng ficou sem palavras. Então por que você não me ouviu antes? Dragão da terra blindado, você não é meu mestre, você ainda não ganhou minha aprovação. Mufeng perguntou novamente, e agora? Dragão da terra blindado, é agora. Mufeng, por quê? Dragão da terra blindado, não sei, só sei que quero ouvir você agora. O coração de Mufeng tremeu descontroladamente. O efeito é tão bom? Este dragão de terra blindado pode escolher me ouvir sem motivo. Ele imediatamente perguntou novamente, então você está disposto a sair comigo agora? Dragão da terra blindado, ok. Mufeng, e se eu lhe pedir para sair e carregar coisas para mim desta vez? Dragão da terra blindado, sim. Mufeng perguntou novamente, e se eu quiser que você saia conosco para pegar outros animais? Dragão da terra blindado, sim. Mufeng estava muito animado. Antes, o dragão da terra blindado sempre o ignorava. Agora, embora haja menos informações para responder, todas são respostas afirmativas. Como isso pode não deixá-lo excitado? São apenas esses carinhas que são muito barulhentos, você pode matá-los? O dragão de terra blindado de repente perguntou. Pequeno cara. Mufeng olhou ao redor e imediatamente percebeu que o dragão da terra blindado estava falando sobre 4 cavalos. Mufeng franziu a testa. Você quer matá-los? Por quê? Armorear Dragon, esses carinhas estão andando de um lado para outro aqui. A voz deles é muito irritante. Mufeng ficou chocado. Em sua impressão, como um descendente do dragão cabeça de martelo, o dragão da terra blindado deve herdar a integridade pesada e honesta de seus ancestrais, e não deve ter um temperamento tão grande. O que ele nunca esperava era que a primeira coisa que o dragão blindado da terra tomasse a iniciativa de se comunicar com ele fosse matar 4 cavalos. Este é um herbívoro. Mufeng franziu a testa por um tempo e não respondeu diretamente, mas perguntou, se você pode matá-los, por que está me perguntando? Dragão da terra blindado, você não os matou antes porque não deixou as pessoas me darem algo para comer. Agora eu reconheço você como mestre. Eu posso fazer tudo o que eles podem fazer, e matá-los. Tudo bem. Porra. Mufeng gritou interiormente, esse cara acabou sendo um ladrão de galinhas. Não apenas um ladrão de galinhas, mas também uma barriga preta. A coisa mais importante é que esse cara é um maníaco violento. Nesse momento, os cavalos viram o dragão da terra blindado rolando do chão e se inclinando para trás para levantar as caudas. Eles estavam obviamente muito assustados. Os 4 cavalos se amontoaram e gritaram de surpresa. O dragão de terra blindado ajustou sua direção, sua cauda balançou para um lado, e o vento sussurrou. Não. Mufeng parou apressadamente, você não pode matá-los. Você acha que eles são barulhentos, eu apenas os movo para algum lugar. O dragão de terra blindado recebeu sua cauda, mas balançou a cabeça. Está muito fedorento aqui, eu não quero morar aqui. Porra. Mufeng exclamou interiormente, este produto deve ser perfeito. Mas ele ainda sentiu, sem problemas, eu troco para você. Ok. Com um aceno de cabeça, o dragão da terra blindado arrancou todos os tendões da besta que o amarravam e foi direto para Mufeng. Vamos. Porra. Mufeng ficou chocado. Você pode se libertar dessa corda de tendão de besta. Posso. Então por que você não correu antes? Ninguém me deu grama para comer depois que eu corri. Porra. Mufeng estava prestes a pular e repreender sua mãe. Ele se lembrou de uma frase chamada enquanto você está olhando para o abismo,
O abismo está olhando para você. O que ele não esperava era que ele pensou que estava criando o dragão blindado da terra, amarrou e o dirigiu para cuidar de sua casa, mas ele não esperava que o dragão blindado da terra não quisesse sair de jeito nenhum, só queria deitar em um só lugar. Alguém trouxe comida grátis. É isso, é isso. Tribo Primitiva capítulo 170. É chato se o rabo grande não quebra as coisas. Mufeng caminhou na frente dele vestindo uma túnica e um chapéu, e levou o dragão da terra blindado para a caverna onde ele morava antes. Aconteceu de eu passar pela caneta para os dedos gigantes. Por alguma razão, os 3 dedos gigantes não se esconderam debaixo do galpão, mas ficaram na chuva como tocos de árvore, olhando ao redor. Mufeng ficou atordoado. Qual é o problema? O dragão de terra blindado olhou para cima e viu o pássaro com dedos gigantes, e de repente gritou excitado, rugido. Mufeng ficou intrigado. Assim que a técnica de domesticação da besta foi ativada em sua mente, ele ficou parado e se comunicou com o dragão da terra blindado novamente. O que você está gritando? É um pássaro, não uma grama. Dragão da terra blindado, o peludo, os ovos postos são deliciosos. Eu irei. Mufeng mal podia acreditar em seus ouvidos. Você não come grama, como você ainda pode comer ovos de pássaros? O dragão de terra blindado sacudiu seu nariz de forma muito humana, e até deu um olhar a Mufeng. Quem te disse que eu só como grama, brotos de bambu, ovos, insetos e ratos no solo podem ser comidos? Isso. Mufeng franziu a testa. Essa coisa parece ser um mestre dos onívoros. Mas depois de pensar cuidadosamente, ele percebeu que as galinhas, como descendentes dos dinossauros, também comem carne e vegetais, e até comem grãos. Obviamente, sofreu algum tipo de mudança. Como descendente do dragão cabeça de martelo, o dragão blindado da terra não sabia quantos anos haviam se passado, nem quais mudanças haviam ocorrido, o que fez com que este produto se tornasse um alimento onívoro. Parecia que não era tão inaceitável. Mas parece que não há precedente para a mudança de herbívoro para onívoro, certo? Eu conheci um. Mufeng ficou um pouco surpreso e perguntou incerto. Então você come ovelha ou frango? Ovelha, galinha. O dragão de terra blindado se perguntou. Mufeng apontou para o galinheiro e o curral de ovelhas não muito longe, e várias galinhas e ovelhas ali estavam vagamente visíveis. Dragão da terra blindado, eu não como isso, eles não têm um gosto bom. Mufeng deu um suspiro de alívio. Está tudo bem, tudo bem. Caso contrário, com o tamanho do dragão da terra blindado, se você realmente quiser comer carne, não demorará muito para a tribo comer mal. Depois de reagir, Mufeng disse apressadamente, não olhe, esses 3 são apenas pássaros machos e não põem ovos. O dragão da terra blindado ficou visivelmente surpreso e gemeu pesadamente em suas narinas. Eu não posso botar ovos por nada. Deixe-me matar você. Falando assim, o dragão da terra blindado empunhava diretamente sua cauda como uma marreta. Não. Mufeng sinalizou apressadamente para o dragão blindado da terra. Há uma nova caverna para você, e você pode viver lá sozinho no futuro. Ele pode ser considerado como tendo reagido. Como o dragão da terra blindado está disposto a se comunicar com ele, parece que esse cara não suprime mais sua própria natureza e está sempre deixe-me matar. Ele estava realmente preocupado que um dia, quando não concordasse com ele, batessem algumas pessoas ou animais até a morte com um aceno de sua grande cauda. Mas o documentário sobre o mundo animal na vida passada não significa que o dragão martelo era dócil e não atacaria outras pessoas a menos que fosse um último recurso. Não sei se é coincidência. Neste momento, o dragão da terra blindado esmagou sua cauda grande no chão muito decepcionante, espirrando água em todas as direções. A cauda grande não pode bater em nada, é chato. Porra. As pálpebras de Mufeng saltaram descontroladamente. Esse cara queria matar outros animais só porque achava que seu rabo grande não podia quebrar as coisas e era chato. Em outras palavras, acha que o rabo grande amassa as coisas é certo, o que é o mesmo que bater numa criança em dia de chuva e ficar ocioso. Chocado sob a pressão de Mufeng, ele perguntou apressadamente, se eu te levar para caçar, você pode me ajudar a esmagar a presa? A resposta do dragão blindado da terra é sucinta e clara, quem o acertou? Mufeng estava feliz em seu coração e respondeu apressadamente, rinoceronte com chifres. Os pequenos olhos do dragão da terra blindado rolaram ao redor,
O que é um rinoceronte com chifres? Só então Mufang percebeu que ele era chamado de rinoceros, e o dragão blindado da terra pode não ser o caso. Ao levar o dragão blindado da terra para a caverna, ele se perguntou como dizer o que era um rinoceronte com chifres. Ao chegar à caverna, deu um tapinha na testa e apontou para os sapatos de couro nos pés. É o grandalhão com essa pele. O dragão da terra blindado estava cheio de dúvidas. Olhou para ele, depois cheirou cuidadosamente e de repente bufou. Cheira muito mal. Não consigo sentir o cheiro. Mufang ficou um pouco envergonhado, sabendo que era causado pelo cheiro de seus pés. Ele pensou sobre isso novamente, temendo que tirar todo o pedaço de pele despertasse o desgosto do dragão da terra blindado. Ele foi encontrar um pedaço de pele de rinoceronte com chifres, e trouxe-o na frente do dragão da terra blindado novamente e deixou-o dar uma olhada. Desta vez, o dragão de terra blindado reconheceu e acenou com a cabeça. Você pode esmagá-lo, mas eu não posso pegá-lo. Mufang ficou animado. Bem, contanto que você possa esmagá-lo, eu vou descobrir o resto. O dragão da terra blindado balançou a cabeça e se agachou direto no chão. Mufang sabe, vou enviar brotos de bambu e grama. O dragão da terra blindado balançou a cabeça novamente como resposta. Mufang hesitou por um momento, suprimindo o desejo de fortalecê-lo com a técnica do derivado do Dao da madeira. Agora ele acabou de falar com o dragão da terra blindado, e ele não tem certeza de qual atitude esse cara tem em relação a ele. Se ele ficar bravo depois de fortalecer, ele apenas varreu o rabo. Ele não iria querer explicar em vão. De qualquer forma, haverá tempo no futuro, não com pressa neste momento. Depois de ver os efeitos da técnica avançada de treinamento animal, Mufang foi imediatamente para a caverna onde os 4 cavalos estavam localizados e usou técnicas avançadas de treinamento animal para domesticar ainda mais os 4 cavalos. Esses cavalos foram originalmente domesticados com sucesso por Mufang usando o método cenoura e vara. Agora, a técnica avançada de treinamento de animais de Mufang tornou-se mais dócil. Dachun já havia soltado seus pequenos olhos e, em vez disso, olhou para a cabeça de Mufang afetuosamente. Mufang sentiu o cheiro na caverna, então olhou para as marcas nos 4 cavalos, e não pôde deixar de dizer a eles, vá lá fora e lave-se. O cheiro em você é muito desagradável. Os 4 cavalos estavam obviamente relutantes, mas ainda assim seguiram o exemplo. Depois que Mufang desamarrou a corda para eles, eles não correram, mas saíram da caverna de maneira ordenada, de pé na chuva. Mufang olhou para a chuva modesta no céu, balançou a cabeça e disse, isso é muito lento. Siga-me. Os 4 cavalos o seguiram e chegaram ao lago em frente à construção de terra. Ele encontrou uma panela de barro, derramou água do lago sobre os cavalos e usou o capim-leão para fazer capim para os cavalos. Esfregando limpo. No início, os 4 cavalos estavam obviamente um pouco desconfortáveis, andando de um lado para outro tentando evitá-los, mas eles pareciam estar se divertindo, deixando Mufang brincar com eles. Os 4 cavalos realmente deram algum trabalho duro, mas graças aos 4 cavalos sendo escovados, eles também revelaram sua cor de pelagem original, uma única água de cabelo castanho, que não é mais as marcas alternadas de marrom e marrom escuro que pareciam antes. Parece uma zebra. Os cavalos limpos também pareciam mais enérgicos. Mufang levou os 4 cavalos de volta para a caverna, encontrou alguém para trazer o feno e queimou-o na caverna para saboreá-lo e, a propósito, também secou o cabelo dos 4 cavalos. Desta forma, os 4 cavalos já estavam cheios de rendição quando olharam para Mufang. Mufang naturalmente sentiu as mudanças do cavalo, e seu coração por técnicas avançadas de treinamento de animais também desapareceu muito. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.